Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira, e hoje eu vou trazer um conteúdo que vocês me pedem muito. Os alunos da mentoria toda hora me chamam: Rafa, quero saber sobre esse assunto, quero entender um pouco mais sobre isso. E é lógico que é melhor, não só o Rafael falar sobre isso, mas trazer um especialista sobre o assunto para que você possa conectar, entender, saber como fazer. Mas antes, é claro, não esquece de curtir, comentar e já deixar fixado aí o compartilhamento desse episódio, porque a gente sabe que dá um trabalho gravar esse conteúdo aqui, trazer os convidados no episódio, então é muito importante que você possa compartilhar e expandir esse conteúdo que a gente está entregando para você aqui de forma gratuita. E hoje, a nossa convidada do dia é Priscila Perini. Seja muito bem-vinda, que é advogada, arrematante de leilões, tem um curso Vivendo de Leilão e vai trazer um pouco mais sobre como que você pode ganhar dinheiro com leilões. Então, conta um pouco pra gente, antes de mais nada, quem é a Priscila em alguns segundos. Obrigada pelo convite, é uma honra gravar aqui com vocês. Sou advogada, sou arrematante profissional, vivo de comprar e vender imóvel em leilão e tenho o objetivo aí nas redes sociais ajudar as pessoas a entenderem esse mercado, que é um mercado tão desconhecido para a maioria das pessoas. Não, legal. Eu particularmente conheço zero, então eu também vou trazer esse conteúdo e aprender também sobre isso. Mas antes, conta pra gente, Priscila, como que você começou, Porque eu acho que para muita gente que está assistindo não sabe nem como isso funciona. Mas como é que a Priscila começou nesse conteúdo? Dei uma baita sorte na vida, que eu tive contato com leilão no meu primeiro estágio na faculdade de Direito. E tem muita gente que acha que leilão é coisa de advogado, e advogado por si só não sabe nada de leilão, a não ser que de fato se especialize nessa área. Então a gente tem investidores que sabem muito mais do que um advogado que nunca teve contato com leilão. E aí a sorte foi que eu entrei no primeiro estágio e comecei a ter contato real com os leilões. E aí na primeira arrematação, lembro que eu vi o valor da arrematação que o cliente arrematou um imóvel lá no Rio de Janeiro, e eu tinha conhecimento do mercado, até porque minha mãe é corretora de imóveis, na época no Rio de Janeiro também, e aí vi como aquele negócio era surreal, como você podia comprar um imóvel por um preço muito menor do que é o praticado no mercado imobiliário tradicional. E aí comecei a enxergar ali a grande oportunidade, fui seguindo, trabalhando nessas assessorias, auxiliando nessas assessorias dos clientes, e aí um dia fui prestando minhas próprias assessorias, até que cheguei no momento de juntar dinheiro, porque quando eu comecei com leilão eu não tinha dinheiro nenhum, era inviável fazer a arrematação própria, até porque era estagiária, ganhava muito pouco, fui juntando dinheiro com as assessorias até chegar o momento que eu arrematei o meu primeiro imóvel, e aí do primeiro foi só na sequência ali, arrematando um atrás do outro. E eu acho que assim, esse é um assunto legal, porque o brasileiro ele tem o sonho da casa própria. Eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção. Todo mundo tem esse anseio, esse desejo, é quase que uma coisa cultural. Hoje tem aquela discussão, é melhor alugar, é melhor comprar, mas é bom comprar, ainda mais comprar barato. Então, acho que isso é muito legal da gente poder falar. Eu acho que um dos pontos, Priscila, para a pessoa que está ouvindo a gente aqui agora, assim, beleza, a Priscila trabalha com isso, mas como é que funciona o início? Por onde que eu começo? Por onde que eu tenho que pesquisar? Como é que é o primeiro passo para que eu possa arrematar um imóvel? Não tem como falar algo diferente. O primeiro passo para arrematar com segurança é, de fato, entender como funciona adquirindo conhecimento. Porque tem muito imóvel em leilão com 50% de desconto que não vai ser uma boa arrematação. Às vezes por algo relacionado ao imóvel que consta na documentação. Então, com o conhecimento necessário, o leilão ele passa a ser um investimento muito seguro. Você comprando um imóvel com um baita desconto, é muito previsível, Antes do leilão, a gente faz lá a nossa conta da viabilidade financeira, que é o máximo que a gente pode oferecer naquele leilão específico, estipulando todos os gastos que a gente vai ter da arrematação até a venda, inclusive o preço de venda. Então, quando a gente arremata, a gente sabe perfeitamente qual é a média de mercado daquele imóvel. Então, você já pode colocar lá na nossa conta e fica muito previsível se você calcular todos os custos da arrematação até a venda. É um mercado muito seguro, desde que você analise corretamente. Dificilmente você vai ter lá algo que outros investimentos têm, que é sofrer com volatilidade. Você compra o ativo hoje, amanhã ele pode subir 10%, ele pode despencar 15%, Você nunca sabe como é que vai agir ali o mercado. E o imóvel não, ele tem essa previsibilidade do investimento, do ciclo ali do que se pode esperar. Então é muito seguro desde que você tenha o conhecimento correto. Porque se arrematar olhando só para o desconto, aí tem grande chance de fazer besteira. Acho que o ponto que você falou é da análise, Porque eu vou trazer um paralelo, por exemplo, com o fundo imobiliário. Quem investe em fundo imobiliário, muitas pessoas estão iniciando no mundo de investimentos, elas sempre olham primeiro para uma coisa: quanto está pagando de dividendo mensal? Então, olha para dividendo, cara, é um bom investimento? Não necessariamente. Isso acontece muito com a parte de arremate também, Então, olha lá, tem um imóvel com 50%, 60%, 40% de desconto, então é bom.
E não é isso que você está falando, né? É exatamente isso. A gente entra no leilão pelo desconto, mas não é só o desconto que determina. Obviamente que se a análise estiver redondinha ali da documentação, quanto maior o desconto, melhor. Você vai lucrar mais naquela operação. Só que não adianta nada você comprar com um baita desconto e depois descobrir que tinha algum problema ali, né, que vai te atrapalhar na posse ou que vai te atrapalhar a vender o imóvel, se o objetivo for investimento, né, para comprar e vender imóvel no leilão. Então a gente faz essa análise completa para determinar se de fato aquela oportunidade vai ser uma boa oportunidade de investimento ou não. Eu acredito que, assim, hoje muito desse conteúdo que você ensina, você deixa direto para quem é aluno seu no Vivendo de Leilão, e aí fica muito mais prático, tem muito mais conteúdo, e é impossível a gente falar sobre todas as formas de analisar um imóvel em um podcast de alguns minutos. Mas de forma resumida, quais são alguns pontos, esses 3 pontos aqui são os principais. Quando você for começar, não são todos, né, deixar claro, né, porque de gravar conteúdo, o pessoal pega só aquele corte, é só isso e já era. Né? Não, gente, ó, aqui é só um pequeno detalhe por onde você pode começar. Então, só com as principais análises que você pode fazer, né, para ver, isso aqui é um bom início para você começar a fazer uma boa análise de um imóvel de leilão. Então, você falou 3 pontos principais e, curiosamente, a gente tem um tripé de pontos de análise que a gente tem que fazer relacionados a documento, né? Então, a gente analisa o edital do leilão, a matrícula do imóvel e processos, se for um leilão judicial, ou eventuais processos que possam existir num leilão extrajudicial. O edital do leilão é a regra do leilão. Ele vai trazer todas as informações daquele leilão, inclusive sobre responsabilidade de dívidas, né? Um dos grandes medos das pessoas relacionados aos leilões é: vou arrematar esse imóvel, tá com baita desconto, mas vou assumir alguma dívida? Depende. Tem caso que sim, né, vai assumir dívida, por exemplo, de condomínio e IPTU. Tem casos que não vai assumir nenhuma dívida. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um leilão extrajudicial, que popularmente as pessoas chamam lá de leilão de banco, porque realmente quem mais leva imóvel a esse tipo de leilão são os bancos, no edital diz lá se vai sobrar dívida de condomínio e IPTU para o arrematante. Não necessariamente se colocar a informação de que vai sobrar, já é para se descartar o leilão. Às vezes a dívida de condomínio IPTU é muito pequena. Você coloca lá na sua conta da viabilidade financeira e o desconto do leilão é tão bom que ainda que você assuma aquela pequena dívida, ainda vale muito a pena você participar daquele leilão. Então a gente sempre analisa o edital com cuidado, a gente sempre analisa a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é o documento do imóvel, né? Como se fosse a certidão de nascimento de uma pessoa física. Traz ali as informações, os ônus que existem naquele imóvel. Tem gente que acha que o documento do imóvel central é a escritura, né? Só que não é. A escritura é um contrato de compra e venda que tem uma finalidade de botar lá, por exemplo, a compra e venda dentro da matrícula do imóvel. E aí sim, a matrícula é o documento do imóvel. Então a gente sempre analisa a matrícula com atenção para saber o que tem naquele imóvel, né? Se tem algum ônus, se aquilo pode atrapalhar a arrematação ou não. Por exemplo, tem uma penhora na matrícula do imóvel. Está falando que aquele imóvel está lá garantindo o pagamento de uma dívida que está sendo cobrada dentro de um processo judicial. Então, você vai analisar a existência daquela penhora e quais são as consequências para aquele leilão, né? Tudo antes do leilão. Leilão não é para ter surpresa ali na arrematação, né? A gente faz o cenário todo antes do leilão para entender se vale a pena ou não participar. E os processos judiciais, eles também são importantes de análise, né? Então, se for um leilão judicial decorrente de uma ordem de um juiz dentro de um processo, necessariamente tem um processo judicial vinculado. Então faz lá o download do processo, né? Hoje em dia a maioria dos processos são digitais, então você consegue fazer o download. Para quem não é advogado, tem empresas que realizam esse download, pagando ali um custo barato, tipo 10, 15 reais. A pessoa baixa e entende o que está sendo discutido, né? Qual é a dívida que está levando aquele imóvel a leilão? Se é uma dívida pessoal, se é uma dívida de condomínio. Então, por esses documentos, seguindo lá um checklist, né, de cada modalidade de leilão, a gente consegue mapear tudo que a gente precisa para saber se vale a pena entrar naquele leilão ou não. E Priscila, quando que o imóvel vai a leilão? Deve ter várias formas, né? Você falou para o extrajudicial. Quando que, assim, os principais? Por esse caso, o imóvel foi para leilão, assim, pelo pouco que eu conheço, a pessoa deixou de pagar o financiamento imobiliário, ela não consegue pagar aquilo ali, acaba tomando decisão equivocada na hora da compra, não consegue manter e acaba indo para leilão. Essa é uma forma, devem ter outras também, né? Sim, a gente tem aí 2 modalidades de leilão, né? Uma é o leilão extrajudicial, que popularmente as pessoas chamam de leilão de banco, e o leilão extrajudicial, na verdade, ele pode acontecer por alguns motivos, né? Eu posso, por exemplo, colocar um imóvel meu 100% quitado, sem nenhuma dívida, em um leilão. Vai ser um leilão extrajudicial porque não tem nenhuma determinação da justiça, é só a minha vontade de vender aquele imóvel em leilão. Só que a gente tem um motivo principal para a realização
realização desses leilões extrajudiciais, que é para cobrança de uma dívida garantida por uma alienação fiduciária. E o exemplo clássico que a gente tem desse tipo de dívida garantida por uma alienação fiduciária no país é para garantir o próprio financiamento do imóvel. Então, a pessoa não tem todo o dinheiro para comprar aquele imóvel, ou até tem, mas não quer descapitalizar, vai recorrer a um financiamento. Quem empresta o dinheiro, o banco que está emprestando esse dinheiro, precisa de uma garantia de que, caso a pessoa não pague a dívida, ele consegue receber. E isso é a alienação fiduciária. Então, a maioria dos leilões extrajudiciais acontece exatamente para a cobrança de uma dívida garantida por uma alienação fiduciária, muitas vezes vinculada ao financiamento do próprio imóvel. Então, a pessoa deixa de pagar esse financiamento, o credor vai lá, seguindo o mecanismo da lei, e leva esse imóvel a leilão. E do outro lado, a gente tem a modalidade de leilão judicial, que é para uma ordem do Poder Judiciário. Então, alguém está devendo, quem tem direito a receber essa dívida entra com um processo judicial de cobrança, o processo vai tramitar, quem está devendo tem todas as formas de se defender dentro desse processo, se de fato for condenada, tem forma de pagamento voluntário, de tentar um parcelamento, alguma coisa, se não fizer nada e for condenada, aí o processo pode entrar na fase de pesquisa de bens, podendo levar o imóvel a leilão judicial. Um exemplo clássico, que a gente tem para a realização de leilão judicial é para cobrança de dívida de condomínio. Então, a pessoa tem um imóvel dentro de condomínio, um apartamento, uma casa dentro de um condomínio, tem que pagar aquela cota condominial mensal, deixa de pagar, até o momento que o condomínio entra com esse processo judicial. E aí o leilão ele acaba fazendo um bem para todo mundo daquele condomínio. Porque quando alguém deixa de pagar o condomínio, o custo do condomínio ele não diminui, porque alguém deixou de entrar uma receita lá no caixa. Continua o mesmo custo, a diferença é que vai aumentar o condomínio de todo mundo uma hora para poder tampar o buraco dos que não estão pagando. Então tem gente que acha que o arrematante é o vilão da história, e às vezes uma arrematação em um leilão, ela vai beneficiar um número ali enorme de pessoas, tipo um condomínio, vai beneficiar todo mundo que é proprietário daquele condomínio. E no leilão extrajudicial também, Tem gente que acha que, tudo bem, leilão judicial até entendo que o arrematante não é o vilão, mas no caso do banco não, porque o banco não precisa receber esse dinheiro, Tem gente que tem esse tipo de pensamento. Se não existisse o leilão extrajudicial, simplesmente a gente não teria o financiamento imobiliário nos moldes que existe hoje no país, porque seria muito mais arriscado para um credor emprestar dinheiro para que alguém fizesse um financiamento imobiliário. Ou não ia existir, ou a taxa de juros ia ser muito maior do que a gente tem hoje em dia. Então, o leilão, na verdade, é um mecanismo de justiça, para que as coisas continuem funcionando como devem funcionar. Não, isso é legal você falar, porque essa visão, ela acontece muito, Te colocam sempre o banco como vilão. Não é possível, eu não consegui pagar, o banco vai tomar meu apartamento. Primeiro que o apartamento nem é seu, vamos dar um exemplo de apartamento, ele nem é seu ainda, Você não acabou de pagar ele ainda. Então, ele ainda é do banco, ele está só exercendo um direito porque você não teve a capacidade financeira, a organização para que você possa quitar. E é legal a gente falar sobre isso porque tem essa visão ainda equivocada. Imagina se isso não acontecesse hoje. Então, só para quem está assistindo e ouvindo a gente, é entender que o banco ele vai olhar para o risco. Então, se o risco do banco é muito maior de não receber, é normal que ele cobre mais caro para que ele possa emprestar aquele recurso. Exato. Porque ele precisa daquele retorno. Agora, se não tem esses mecanismos funcionando, como por exemplo um leilão na ponta final, ele tem menos garantia de receber e automaticamente a taxa vai ser maior. Aí a pessoa que está assim, mas comigo não vai ser assim. Vai, porque vai influenciar todos nós. Sim. Então é um mecanismo que funciona, trazendo uma segurança para o banco, que ele vai receber, vai demorar, vai dar um pouco mais de trabalho, mas ele vai receber. Exatamente. Então ele tem essa vantagem de conseguir trazer uma taxa de juros mais baixa, E hoje a taxa de juros de financiamento comparado com outros tipos de empréstimo que a gente tem no país, ela é muito mais baixa do que os outros tipos de empréstimo. Então, sim, isso, quem possibilita isso é exatamente a existência do leilão extrajudicial para cobrança dessas dívidas garantidas pela alienação fiduciária. E aí, só rapidamente a gente falando sobre taxa de juros, A gente vive um cenário de queda de taxa de juros no Brasil e acaba automaticamente isso ajudando o setor imobiliário como um todo, Então não vou nem falar de ativos especificamente, mas o setor, que para você ou para quem trabalha com leilão é muito bom. Ainda mais se você tem aquela ideia de comprar um imóvel e depois vender aquele imóvel. Então, o setor mais aquecido, isso vai ajudar, A gente estava comentando antes de iniciar o podcast sobre o cenário lá no Rio de Janeiro, em 2013, 2014, quando você viu assim, não é possível. Tá bombando o setor imobiliário e esse cliente conseguiu comprar um imóvel numa região muito boa por um preço muito baixo. Cara, despertou uma ideia. E você vê que esse é um momento bom para o cenário do que você atua hoje?
Sim, eu vejo. Até pensando em dois cenários, né? Quando a gente compra, o meu objetivo com o leilão é comprar imóvel para vender, né? Tem quem compre para moradia, mas é uma parcela muito pequena do que a gente encontra nos leilões de imóveis. O mercado de leilão ainda é tomado pelos investidores, né? Então, o brasileiro, apesar de ter o sonho da casa própria, ele tem tanto medo de leilão, mesmo sabendo que ele poderia realizar esse sonho pagando menos, que ele nem olha para leilão. Então, quem olha mesmo para os leilões são, de fato, os investidores, né? Então, tem o cenário positivo do próprio mercado imobiliário, quando os juros começam a cair, aquece, né, o mercado, porque as pessoas sabem que elas vão poder financiar um imóvel pagando menos ali por aquele financiamento. E tem o outro cenário do lado oposto também de quem participa dos leilões, que é o seguinte: quando a Selic estava muito baixa lá na época da pandemia, né, que as pessoas que estavam acostumadas a olhar para investimentos de renda fixa pela segurança, e aí do nada estava pagando muito pouco porque a Selic estava muito baixa, essas pessoas se viram obrigadas a olhar para outros mercados, para tentar conseguir uma rentabilidade maior. E quando a gente pega os leilões eles são um investimento seguro, com análise prévia bem feita, que podem gerar um lucro muito superior à renda fixa. Até falo que se for para você conseguir um lucro que a renda fixa permite, nem faz sentido você participar do leilão, porque naturalmente o leilão vai te dar mais trabalho, né, do que você botar lá um dinheiro numa LCI, uma LCA da vida, né? Então, as pessoas começaram a olhar muito para esse mercado de leilão de imóvel para essa finalidade de investimento. E agora que os juros vai caindo, né, o mercado imobiliário ele volta a ficar aquecido, tanto do consumidor final lá que vai comprar o imóvel sabendo que ele vai pagar menos do financiamento, e quem arremata em leilão sempre teve o grande benefício do preço. Para aumentar a liquidez de qualquer coisa, de qualquer ativo, o preço é fundamental. Então, uma das estratégias que eu aplico nas minhas arrematações é colocar à venda o imóvel que eu arrematei com um desconto em relação à média de mercado, porque eu comprei tão barato que me permite vender mais barato que a média e ainda assim lucrar alto, né, em um curto intervalo de tempo. Então esse é um baita benefício dos leilões. Você consegue aumentar lá a liquidez do imóvel para que você consiga gerar esse dinheiro da forma mais rápida possível. E aí, com o mercado imobiliário ficando cada vez mais aquecido, né, isso aí você vai girando os imóveis de uma forma muito mais rápida. Mas ainda quando a Selic estava muito alta, né, que as pessoas ainda está, né, alta, mas já teve um patamar bem maior, tinha muita gente que me perguntava, mas e aí, as pessoas estão financiando imóvel, não estão financiando imóvel, como é que está funcionando a liquidez? E para minha carteira de imóveis, eu não vi diferença nas vendas. Eu calculo sempre que eu vou comprar e vender o imóvel num ciclo de 12 meses. É um ciclo de segurança para que eu consiga fazer a conta completa de todos os gastos que eu vou ter ali da arrematação até a venda, né? Então, muitos imóveis eu vendo, por exemplo, em 6, 7 meses. O que acontece é que eu vou lucrar mais do que eu estava esperando, porque eu estava contando com 12 meses. Isso, inclusive, a gente conta condomínio e IPTU, né? Então, se eu deixo de pagar uns meses ali, naturalmente eu aumento o meu lucro. E eu não senti essa diferença, né, das vendas, exatamente porque eu tenho essa competitividade do preço. E o mercado imobiliário ele não para. As pessoas sempre vão comprar e vender imóveis. Só que quem tem o benefício do preço, obviamente, se destaca por conseguir vender de uma forma mais rápida. E aí, quando vai melhorando ainda mais o mercado imobiliário de uma forma geral, porque as pessoas começam a tomar crédito de novo porque vai ficando mais barato, isso aí acaba influenciando para todo mundo, ainda mais para quem arremata imóvel de leilão. E aí, só um resumo, né, para quem está ouvindo e assistindo, a gente entender. A taxa de juros, a taxa Selic, a gente fala de como se fosse a taxa-mãe da economia, né? Então, basicamente, se você tem uma taxa mais alta, né, vamos supor, uma taxa em 10%, você vai ver as demais taxas vão estar mais altas do que isso para poder fazer o balanço relacionado à taxa Selic. Se você tem uma taxa mais baixa, automaticamente as demais taxas vão cair também. Por isso que a gente diz que quando a gente tem um momento de taxa de juros mais baixa, é um momento muito bom de, por exemplo, fazer um financiamento imobiliário ou buscar esse crédito no mercado, porque você tem mais oportunidade baseada no quê? Num preço melhor, tá? Então, por isso que a gente tem que falar que o cenário de queda de juros influencia muito no setor imobiliário. E aí você tocou num ponto, agora uma dúvida pessoal também. Tem dois modelos, né? Você pode fazer o arremate para venda e o arremate também para você pegar aquele imóvel e alugar, por exemplo, e viver do rendimento daquele imóvel, né? Hoje o seu foco ele é maior nisso ou é só nisso ou você distribui um pouco? Até agora, o meu foco é 100% em comprar e vender.
Eu nunca arrematei um imóvel para deixar alugado. Mas talvez isso mude num cenário curto de tempo, né? Tem muita gente que pergunta o que é melhor, e eu acho que a melhor resposta para isso é que a pessoa avalie o momento de vida dela. Se a pessoa é mais nova ou está numa fase ali de acumular patrimônio da forma mais rápida possível, sem dúvida alguma, comprar e vender vai te ajudar a fazer isso num curto cenário de tempo. Se você já tem um patrimônio ok, já está na fase de deixar alguma coisa lá imobilizada, gerando aquela renda passiva e também ganhando na valorização anual ali daquele imóvel, aí alugar faz sentido, né? Então, o que eu acho que faz mais sentido é realmente a pessoa parar e qual é o meu momento de vida, o que eu quero de uma forma ali mais eficaz, né? Acumular patrimônio, vou comprar e vender. Se eu já estou com patrimônio ok e posso deixar uma parte imobilizada, aí faz sentido olhar para aluguel. E quem olha para aluguel, né, de leilão, do imóvel arrematado em leilão, vai ter um baita benefício comparando esse mesmo aluguel com quem compra no mercado imobiliário tradicional. Porque o aluguel vai ser o mesmo. Se a gente pegar o mesmo imóvel e colocar para alugar, vai ter o mesmo preço ali de aluguel. Só que o retorno de quem arrematou no leilão vai ser maior, né? Porque considerando que ela tirou ali do bolso, ela vai ter um retorno financeiro maior daquele investimento, daquele aluguel, do que quem comprou aquele imóvel no mercado tradicional que pagou o preço cheio lá do imóvel. Até porque assim, o mercado de aluguel, ele permeia em torno de 0,4% a 0,5% ao mês, né? Vou botar assim, a média de mercado. E se a pessoa comprou um imóvel, sei lá, de 500 mil reais, só que ela comprou por 250, ela vai receber 0,5% em cima dos 500 mil, que é o valor de mercado do imóvel. O que para ela vai ser muito mais vantajoso, sabendo que ela comprou 50% de desconto do que quem está pagando os 500, né? Sim. Então, acho que isso também é legal, assim, trabalhar com esses dois cenários. Lógico que eu acho que pelo pouco conhecimento que eu tenho, mesmo você comprar e alugar, dá um trabalho, né? Você tem que lidar com o inquilino. Depende tá numa administradora. Cara, deve dar um trabalho do caramba, né? Então eu acho que, comprou, já vendeu, já era, se desfez. Mas também, assim, não é só o arremate, né? Então, assim, você tem que fazer análise do mercado, né? A gente, por exemplo, eu gosto muito de fazer análise de fundo imobiliário. Então, você pega os fundos de tijolo, por exemplo, são fundos mais palpáveis, né? Você consegue, quem anda na Faria Lima, por exemplo, aqui, consegue ver vários imóveis que são imóveis ali listados dentro de um fundo. Então, você está vendo ali aquilo real, você consegue entrar dentro daquele imóvel, analisar, ver se é um imóvel de boa qualidade, tem tecnologia influenciando, o cenário do mercado é legal. Então, isso traz também uma forma de você conseguir fazer uma análise prévia, assim como você, quando vai fazer um arremate, você tem que olhar para a região também. Então, tem que ter também um conhecimento do setor imobiliário. Né? Você falou que sua mãe sendo corretora ajuda pra caramba, né? Já tem mais um auxílio ali dentro de casa para poder saber se aquela região é uma região aquecida, se não é. Pegando esse cenário pós-pandemia, né? A gente tem visto dentro do cenário comercial, por exemplo, a ideia é que o home office ia ser para sempre. A gente sabe que isso não vai funcionar. Muitas empresas estão voltando. Então, o setor comercial e imobiliário está muito aquecido. E quando você fala de arremate, você olha para que... Assim, tem específico... Rafa, eu olho só para residencial. Não, também olho para ponto comercial que eu compro e vendo. Como que funciona para você hoje? Como meu objetivo é comprar e vender da forma mais rápida possível, né? E por isso eu entendo ali um cenário de 12 meses em média, eu olho para a arrematação de imóvel residencial. Em todos os levantamentos que eu já fiz, comparando imóvel residencial e comercial, nesse tempo de intervalo de venda, sem dúvida alguma, o residencial você vai conseguir vender muito mais rápido do que o imóvel comercial. Então, quem tem o objetivo de comprar e vender, realmente, residencial faz mais sentido. Para quem quer montar uma carteira de locação, o comercial pode fazer muito sentido, trazendo um retorno bem superior ao residencial, obviamente dependendo ali do ponto, né, de onde está localizado. Mas aí, como eu ainda tenho esse objetivo de comprar e vender, eu fico somente com os imóveis residenciais. Priscila, a gente teve o cenário, por exemplo, de pandemia, né? Que você já atuava com leilões. Esse cenário, para muita gente, né, do lado de cá, tipo, caramba, poxa, não estou conseguindo bancar meu financiamento, o que automaticamente pode ter dado mais oportunidade dentro dos leilões, porque muito imóvel, não sei, né, uma conjectura da minha cabeça aqui, e voz da cabeça do Rafael. Para você, esse cenário, né, lógico, abrindo todos os milhões de parênteses aqui sobre o que aconteceu, mas olhando para o mundo de negócios, esse foi um cenário positivo, teve mais oportunidade ou não, nada mudou? A pandemia, ela teve 2 pontos, né? Primeiro, a pandemia em si, que já tinham os leilões que já estavam agendados, então nada a ver com as pessoas que passaram por dificuldade na pandemia, e acho que foi o período que eu mais comprei imóvel e com mais leilões sem nenhum tipo de concorrência, porque as pessoas ficaram com muito medo, né, do que vai acontecer, quanto isso vai durar. Eu também tinha incerteza, não sabia em quanto tempo a gente ia passar por aquilo, mas eu falei, bom, uma hora vai voltar ao normal, eu não vou deixar de comprar os imóveis e quando chegar o momento eu vou vender esses imóveis. Acabou que a pandemia
pandemia em si, ela não atrapalhou muito a venda dos imóveis, né? Só aquele período que realmente as pessoas estavam mais restritas em casa, que aí ninguém saía para nada, muito menos para ver imóvel para comprar. Mas eu comprei muito imóvel de leilão na época da pandemia, com zero de concorrência nos leilões, né? E o outro ponto da pandemia, de fato, é que muita gente passou por dificuldade financeira e o leilão está relacionado à cobrança de dívida, seja uma dívida de financiamento lá em um leilão extrajudicial ou alguma dívida que vai ser cobrada dentro de um processo. Quando a gente fala de um ciclo para levar um imóvel a leilão, o ciclo do leilão judicial ele é muito maior, porque é a última, uma das últimas fases de um processo judicial a realização desse leilão, né? Então, o processo começa hoje, o leilão não vai acontecer daqui a 5, 6 meses. O leilão do processo que começou hoje, né, vai acontecer daqui a 1 ano e meio, 2 anos ou até mais tempo do que isso. Então, a gente demora mais para ver esse reflexo nos leilões judiciais, né? Então, sim, vai dar um impacto no mercado também de leilão judicial, mas um pouco mais para frente. A gente ainda não chegou na fase desses leilões judiciais de quem passou por dificuldade da pandemia e foi processado judicialmente para cobrança dessa dívida. Já o leilão extrajudicial, ele tem um cenário ali muito mais curto de realização, né? O banco, ele pode, por exemplo, com 1, 2, 3 parcelas atrasadas, dependendo do que é aquilo que está previsto em cada contrato de financiamento, já começar o procedimento para levar esse imóvel a leilão extrajudicial. Então, se o banco quiser, ele consegue levar esse imóvel a leilão de uma forma ali bem rápida, né? Em 3, 4 meses já está realizando o leilão. É porque, via de regra, os bancos eles ficam tentando ali cobrar, né, extrajudicialmente a pessoa, ligando para ela, mandando e-mail para ver se ela paga e não deu certo, ele segue com esse procedimento. Então, a gente já viu esse impacto nos leilões extrajudiciais e durante a pandemia, muitos bancos eles deram a opção das pessoas suspenderem o financiamento, como a Caixa Econômica. Deu lá a opção da pessoa dar uma bloqueada no financiamento e depois voltaria a cobrar, né, com juros e a correção aplicada sobre esse período. Então, já deu esse cenário e vai dar mais ainda, e aí não pela pandemia em si, mas porque durante a pandemia a gente estava com uma Selic muito barata, né, muito baixa, girando lá em 2%. E aí nessa época a gente teve um boom de financiamento imobiliário no país. Nunca se financiou tanto no país como naquela época. Exatamente porque a Selic estava muito baixa. Só que muita gente fez financiamento muito ruim, fez financiamento atrelado à poupança, por exemplo. E aí a Selic começa a subir, né, o rendimento da poupança vai acompanhando e a pessoa esquece que ela compra aquele imóvel financiado por um ciclo muito grande, 30, 35 anos. Só que o brasileiro, ele pensa, no momento que ele está comprando, aquilo cabe no meu bolso? Se couber e ele passar na análise de crédito lá do banco, ele vai financiar. Ele deixa de pensar que daqui a 2, 3 anos ele pode ser demitido do emprego. E aí ele não vai ter condições de arcar com aquele financiamento. E muita gente fez esse financiamento com uma taxa muito baixa, atrelada a índices muito ruins, porque olhava a parcela naquele momento. Então, às vezes, a pessoa está segurando até agora o pagamento, mas já com a corda no pescoço, e aí vai dar um momento que ela não vai conseguir. Então, isso também traz o reflexo para os leilões. E isso é muito interessante a gente comentar, assim, abrir um pouco mais essa ideia, porque isso acontece, assim, diretamente eu trabalho com pessoas na ponta final, né? Então, eu atendo clientes ali na consultoria, mentoria financeira, então eu acompanho cada caso, cada casa, né? E a gente teve um caso agora específico justamente com isso, onde foi feito um financiamento, que era o sonho da compra. Na verdade, ali foi atrelado a outras taxas, porque comprou na planta, né? Então tem todo o custo de INCC, que explodiu na pandemia também, o custo de construção, e também um financiamento que era equivalente ao aumento relacionado à poupança. Né? Para quem está assistindo e ouvindo a gente, você tem a poupança, ela vai trabalhar de acordo com a Selic. Você tem uma Selic acima de 8,5%, você tem um valor cobrado na poupança, que é de 0,5% ao mês. Se você tem abaixo, é 70% do valor da Selic daquele momento. Então, se você tem uma Selic mais alta, automaticamente a remuneração da poupança é maior, o que aumenta o financiamento. A gente passou por um caso justamente com isso, onde o casal fez uma estrutura financeira ali que não era viável naquele momento, olhou para a parcela. A parcela hoje eu consigo pagar. Cara, mas você tem 10, 15, 20, 30 anos de financiamento. Então você não teve uma estrutura financeira preparada para aquilo, o que acaba tendo uma frustração muito grande para quem faz o financiamento. Poxa, era o sonho do meu imóvel e que agora depois de 2, 3, 4 anos pagando, eu vou ter que abrir mão porque a minha capacidade financeira não permite que isso aconteça. Então a gente vê que também quando você
olha para o lado do imóvel, né, você tem que ter uma estrutura financeira muito bem equilibrada. Olhar para uma reserva de emergência, né, fazer o estudo de viabilidade, tanto para fazer o arremate do imóvel, mas para comprar um imóvel e fazer um financiamento. Deixa eu olhar, a minha estrutura financeira hoje é viável? Eu consigo ter uma estrutura ao longo dos próximos anos, caso eu passe por algum imprevisto, né? Porque assim, imprevistos vão acontecer. Eu só não sei quando vai acontecer e quanto vai custar, mas ele vai acontecer. Então tem que estar financeiramente preparado para que eu não tenha que abrir mão daquele sonho em 2, 3, 4 anos, ou muito próximo daquele imóvel chegar no final do financiamento, ou se for um imóvel que eu comprei na planta, ele está quase pronto, mas eu não consigo, e acho que isso é complicado pra caramba. E por outro lado, eu acho que, como você falou, agora a gente pode ver a consequência desse mau planejamento financeiro que aconteceu 2, 3 anos atrás, né? Tem muita gente que vai encurtando os passos da vida, né? Muita gente que sai da casa dos pais já quer logo financiar um imóvel, gente que casa, e aquele ditado, né? Quem casa quer casa, já se enfia num financiamento, sem parar para olhar como é que tá o cenário ali da vida, né? Você tá minimamente começando a se estruturar, não é o momento de você entrar num financiamento por 30, 35 anos, sem saber como é que de fato sua vida vai desenrolar. Não, e a gente estava até comentando, né? Porque, né, você deve ter percebido, né? A Priscila é carioca também, né? Então, assim, imagina, poxa, a Priscila chegou tem 4 anos em São Paulo, né? Eu cheguei aqui tem 5 anos junto com a minha esposa. E, poxa, foi uma mudança muito rápida no meu caso, né? A gente, tava ali, cara, vamos mudar para São Paulo, beleza, em 60 dias nos mudamos. Imagina se eu tenho um imóvel ali, ou tenho uma estrutura de um financiamento, o trabalho que daria, ou talvez eu nem viesse. Porque eu vou pensar, pô, já tem um imóvel aqui, tá financiado, pô, a gente veio para cá com menos de 30 anos, então assim, pô, ao longo da nossa jornada, ao início da nossa construção de vida, não fazia sentido eu me enfiar num financiamento. Ah, mas poderia ter uma oportunidade, mas nem sempre a oportunidade é para você. Então, acho que, como você falou, né, a Modigliani fala muito sobre os ciclos de vida financeiro. Você está no ciclo inicial de construção do seu patrimônio, cara, começa ali, quando você passar para a etapa de acumulação, aí talvez faça sentido. Já tem uma carreira mais estruturada, já está melhor financeiramente, já tem uma boa estrutura de reserva, né? Acho que já falou tanto de reserva de emergência que não vou nem falar mais disso, você já sabe sobre isso, né? Eu espero que saiba, né? Mas é importante que você tenha a estrutura para você pensar. E olhando para esse ponto, eu penso que o arremate também, a parte do leilão também pode ser uma alavancagem patrimonial. Né? Como que você pensa sobre isso? Como que funciona? Você usou isso muito para alavancar seu patrimônio logo no início da carreira? Logo no início, eu não conseguia, de fato, alavancar com os leilões, porque a melhor forma que você tem para alavancar o seu patrimônio com os leilões é arrematando de forma financiada no leilão extrajudicial. Né? E aí pode parecer que isso é contraditório com o investimento, e muita gente nem sabe que isso é possível. Tem gente que acha que leilão é só pagamento à vista. Tem vários casos que sim, a gente pode comprar, né, com financiamento. Isso pode ser muito favorável a você, né? Porque você pode comprar o imóvel com financiamento e vender esse imóvel logo depois de comprar. Então, não tem problema nenhum em vender o imóvel que está financiado, ainda que o comprador queira comprar com financiamento. E hoje em dia não existe mais repassar financiamento, que nem era antigamente, né? A gente tem a figura lá do interveniente quitante. Então, se eu arremato um imóvel financiado com a Caixa Econômica, por exemplo, o meu comprador quer comprar com o Itaú, tranquilo. O Itaú paga minha dívida com a Caixa e libera a diferença para mim. Então, é uma forma muito eficaz de alavancagem, até porque você vai tirar pouco dinheiro do bolso, e você vai pagar juros somente enquanto você não vender o imóvel. Né? Na hora que você quita o financiamento, você não tem juros aplicados sobre aquele saldo devedor. Então, se você fica com o imóvel lá 10 meses da arrematação até venda, você vai pagar 10 meses de juros. Na hora de vender, quitando o financiamento, seja por uma venda financiada ou por uma venda à vista, você quita o financiamento e paga lá o saldo devedor sem juros aplicados sobre esse saldo do devedor. Então, é uma forma excelente de alavancagem de patrimônio nos leilões. Né? Eu não comecei a usar isso logo no meu começo de carreira, porque eu simplesmente não tinha renda para aprovar financiamento. Então, eu tive que juntar dinheiro ali até conseguir arrematar o meu primeiro imóvel. Foi uma arrematação à vista, foi uma arrematação de um imóvel popular, né? Então, juntei lá o dinheiro, arrematei o imóvel à vista, vendi e assim fui fazendo o ciclo até chegar ao momento que eu tinha tanto dinheiro para arrematação à vista, quanto margem de crédito para aplicar como financiamento. E às vezes, quando você olha num cenário de arrematar um imóvel à vista ou arrematar financiado, com o dinheiro que você vai botar à vista em um imóvel, às vezes você tem margem de crédito aprovada para financiar mais imóveis, né? Então, você consegue pegar esse dinheiro da arrematação à vista, financiar 2, 3 imóveis em leilão,
E somando o lucro final dessas arrematações financiadas, você vai ter um lucro superior à arrematação à vista. Então, pode parecer contraditório para quem fala de investimento, que você vai arrematar um imóvel financiado, mas é de fato uma bela oportunidade de alavancagem nos leilões. Não, e até porque você não precisa de capitalizar tudo, né? Então, você está no início da jornada ali, poxa, você vai lá, você vai fazer um arremate de 100 mil reais, vou chutar um valor aqui, e você tem um limite de crédito de mesmo 100 mil. Então, ao invés de eu pegar 100 mil reais, tirar e ficar sem caixa, eu uso o financiamento, continuo com os 100 mil aqui para qualquer tipo de imprevisto. Caso, programei vender em 12 meses, mas não consegui, mas tenho caixa aqui para conseguir bancar e utilizo. Então, acho que é legal a gente falar sobre isso, mas eu queria trazer pelo um ponto que você falou, né? Como é que foi o seu primeiro arremate? Cara, como é que funcionou? Se você puder falar em valores, eu acho que é legal. Como que foi? Como é que foi? Cara, a sensação de fazer aquilo pela primeira vez, que eu acho que por mais que a gente tenha conhecimento, assim, putz, será que vai rolar? Vai dar certo? Como é que foi? Eu já trabalhava com assessoria, mas sempre para terceiros, né? Aí chegou o momento de arrematar o meu primeiro imóvel, eu arrematei um imóvel popular, a arrematação foi por um pouco mais de 152 mil reais e eu vendi esse imóvel por 275 mil, né? Considerando, ele foi uma arrematação à vista, considerando todos os custos envolvidos desde a compra até a venda do imóvel, no final eu fiquei com um lucro líquido de uns 36% em 7 meses da arrematação até a venda, né? Então, quando aconteceu esse primeiro, e o leilão por si só, ele é a forma de alavancagem, né? Você pula de um cenário que você tem ali um pouco mais de 152 mil, porque você vai ter os outros custos atrelados à venda, para um cenário que você vai ficar, depois de descontar imposto, comissão, você passa por uns 260 mil, né? Então você vai pulando casas ali com esse investimento. Aí foi meu primeiro imóvel arrematado para finalidade pessoal. Você falou assim, agora já era, né? Eu vou ficar só aqui, né? Não quero mais saber da renda fixa, não vou mais tentar me arriscar em ações. E como é que é a Priscila hoje investindo? Né? Porque assim, tem o tempo ali da venda do imóvel, você provavelmente deve ter um caixa com maior liquidez do que a maioria das pessoas, né? Que isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast, né? Não dá pra gente desenhar uma carteira padrão para todas as pessoas, né? Cada um vai ter a sua particularidade, né? A Priscila, além de ter o seu negócio, é empreendedora, tem o seu momento atual de vida, então você vai ter uma estrutura de carteira necessária para aquilo que você está vivendo hoje, né? Como a gente falou antes, tem que ter o seu momento de vida agora. E como é que é a Priscila investidora? Eu sou uma investidora muito conservadora. Eu tenho zero apetite para investimento volátil. Então, hoje eu não tenho nada de ação, eu não tenho nada de fundo imobiliário. Eu tenho um pouco de Bitcoin, mas também nada comparado à minha carteira de investimento. Então, eu sou realmente do mercado imobiliário. E o que eu tenho de investimento, eu tenho investimento em renda fixa. Então, tenho LCI, LCA, CDB. Agora, tudo que é mais volátil, eu já fico de fora, né? E eu tenho 70% do meu patrimônio voltado para os leilões de imóveis. Então, eu compro imóvel realmente no mercado de leilão, não compro imóvel no mercado imobiliário tradicional, né? Então, eu vou lá, arremato com desconto e coloco esse imóvel à venda. Sempre que possível, né? Nem todo leilão aceita financiamento, mas sempre que possível eu faço a opção por arrematar de forma financiada para descapitalizar menos ali e conseguir aplicar o dinheiro em mais imóveis e usando essa estratégia de alavancagem dos financiamentos. Mas nem todo leilão permite financiamento, então eu também não deixo de arrematar imóveis que só têm pagamento à vista, porque ele também vai ser um cenário muito melhor do que qualquer investimento aí seguro pagaria dentro desse pequeno intervalo de tempo, né? Então eu deixo sempre meu dinheiro com o máximo de liquidez possível, né? Eu tenho muito dinheiro em CDB, com liquidez diária, que é o dinheiro mais curto ali que eu já quero aplicar nos leilões. Antes da regra, da mudança da regra de LCI e LCA, eu também fazia essa opção, pegava lá uma LCI, LCA com liquidez depois de 3 meses, aplicava um valor que eu não pretendia usar exatamente naquele momento, e aí depois já consegui utilizar, mudou a regra agora, né, da liquidez. Então eu sempre faço a opção por investimentos que eles vão me dar a liquidez, porque surgiu a oportunidade boa no mercado de leilão, eu vou lá, tiro o dinheiro e aloco no mercado de leilão. E assim, eu gosto desse assunto porque eu trabalho com muitos empreendedores, né? E o empreendedor, ele acha que porque ele é empreendedor e o negócio está todo o risco dele, ele também tem que ser arriscado na hora que ele investe. E não, tem que ser ao contrário, né? A maioria das vezes você já tem todo o seu risco onde? Está no seu negócio, né? Pode acontecer alguma coisa, pode entrar uma nova lei, né? Mas para quem faz negócio no Brasil sabe que amanhã pode acontecer de ter uma canetada e tudo mudar. Então você já tem um risco muito grande que é o seu próprio negócio. Então a sua vida financeira pessoal, a sua vida ali financeiramente tem que estar bem estruturada com o maior conservadorismo. Isso vai te ajudar a ter tranquilidade até para você empreender, né? Porque, cara, empreender no Brasil você tem que ter um parafuso a menos, né? Ninguém é normal que empreende no Brasil, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. E, a nível de curiosidade, qual foi o melhor arremate que você já fez?
Foi uma arrematação financiada, né? Arrematei. Para quem não tem ideia do mercado de leilão, quando a gente fala de um financiamento em mercado imobiliário tradicional, fica naquela regrinha de você tem que dar pelo menos 20% de entrada e podendo financiar até os outros 80%, desde que você tenha margem de crédito para suportar, né? Que 80% entra na parte financiada. No caso dos leilões, a gente tem lá na Caixa Econômica Federal a possibilidade de você comprar um imóvel com 5% de entrada. Então, se a gente pega lá um imóvel mais popular, que você vai comprar por 100 mil, depois vai vender por 180, por exemplo, considerando todos os custos da arrematação até a venda desse imóvel de forma financiada, com somente 5% de entrada, você teria que tirar do seu bolso uns 20, 25 mil reais para caminhar com esse imóvel até a venda, né? Então, é uma ótima forma de alavancagem. E aí, dentro desse cenário de arrematação financiada, eu já tive mais 100% de lucro. Porque o lucro, ele considera aquilo que a gente tirou do bolso com o que vai voltar para o seu bolso, né? Então, na hora que você vende o imóvel por, sei lá, 500 mil reais e ele está financiado, você vai tirar o valor do financiamento, que vai ser quitado com a venda, você vai pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, o lucro que você teve naquela operação, e se for uma venda através de um corretor de imóveis, você vai pagar o corretor também. O resto, ele volta para o seu bolso. Então, você pega esse comparativo com aquilo que você tirou do seu bolso. Só que numa arrematação financiada, você tira muito menos dinheiro do bolso do que numa arrematação à vista, né? Então, existe essa possibilidade de você ter um lucro ali muito grande de uma arrematação financiada. Ao contrário de uma arrematação à vista, que se a gente fala que você vai comprar um imóvel com 50% de desconto pagando à vista, você não vai ter 100% de lucro, né? Sempre que eu falo de lucro, eu estou falando de lucro líquido, que é o que importa. Lucro bruto é a ilusão de quem quer de fato se iludir, né? Então, lucro líquido, tudo aquilo que você gastou da arrematação até a venda, o imposto que você pagou na venda, o imposto que você pagou para registrar o imóvel no seu nome, tudo isso tem que ser contabilizado. Então, se a gente fala de uma arrematação à vista, com 50% de desconto, você vai ter um lucro líquido final girando ali entre 40% a 45% de lucro líquido. Excelente. Mas na arrematação financiada, né, você consegue potencializar a margem de lucro que você vai ter, porque você está tirando menos dinheiro do bolso, né? Então, a porcentagem de lucro ela tende a ser maior. Então, você que está assistindo a gente, está ouvindo, tenha bom relacionamento com o banco. Né? Porque eu tenho certeza que todos os bancos adoram a Priscila, porque assim, cara, tem alguns financiamentos ali. Então, cara, tenha um bom relacionamento, tenha bom crédito no mercado, né? Que os bancos falem bem, cuida do seu nome, que os bancos falem bem de você, tá? Tenha um bom planejamento financeiro para que os bancos te adorem, te entreguem crédito, porque você consegue fazer uma boa alavancagem patrimonial, isso é sensacional, né? E pelo que eu tô vendo, você prefere muito mais o financiado do que o à vista. Lógico, depende da oportunidade, mas acho que basicamente o financiado ali é uma coisa que tá um pouco mais no seu coração do que o à vista, né? Não, quando eu não tinha margem de crédito, né, para aprovar financiamento, eu ficava desejando o momento que aquilo ia chegar. Porque a arrematação à vista é muito boa, você vai pegar aí um lucro de 30% dentro de um cenário de 12 meses, maravilhoso. Mas você pode potencializar isso com o financiamento, utilize isso, né? Tem gente que tem margem de crédito para financiar muito boa, mas fica batendo a cabeça achando que financiamento vai ser ruim, vai ser ruim, vai ser ruim, e fica lá utilizando sempre de forma à vista, né? Deixando de diversificar capital ali em arrematações financiadas. Então, é uma forma maravilhosa de arrematar imóvel. Tanto para quem não tem todo o dinheiro, que pode entrar no mercado de leilão tirando pouco de dinheiro do bolso, e para quem já tem todo o dinheiro suficiente para arrematar à vista, para diversificar em mais imóveis e, ao final, lucrar mais. Qual foi o pior arremate que você já fez? Tem que ter essa pergunta, né? Tem. Né? Que o bom todo mundo quer falar. Tá, qual foi o pior? Tipo assim, cara, esse aqui eu passei um perrengue gigante com isso. Então, o pior arremate, diferente do que muita gente acha, não foi um perrengue. Eu tive lucro no meu pior arremate. Porque eu nunca tive prejuízo nos leilões e eu nunca empatei dinheiro nos leilões, né? Então, eu sempre tive lucro. O pior arremate, ele girou ali em uns 20% de lucro líquido num cenário de 12 meses. A venda finalizando em 12 meses. Então, comparando com outros investimentos, né? Não era hoje em dia que a Selic está mais alta, era numa época de Selic mais baixa, já estava excelente também, né? Então, a pergunta que eu acho que eu mais recebo mas conta o prejuízo. Não posso contar porque eu nunca tive. Se eu tivesse prejuízo, eu falaria, né? Já tive prejuízo, tá? Mas nunca tive, nem nunca empatei dinheiro, eu sempre lucrei. E falando de leilão, assim, a gente falou de pior perrengue, perdão. Quais são os principais riscos que você pode ver na hora de fazer um arremate ou olhar para esse mercado? O risco é não saber interpretar alguma coisa que está ali na documentação, né? Então, às vezes, tem algum termo que você não sabe muito bem o que é, não tem o conhecimento necessário, mas vai se levando pelo desconto e arremata e depois descobre que aquele termo era um termo muito ruim,
né? Eu sempre gosto de falar de um caso, de uma vez, de um direct que eu recebi lá no Instagram, de uma pessoa que ela mandou a mensagem assim: eu estou convicta de que eu vou arrematar esse imóvel, o desconto é muito bom, eu conheço a região, moro na região há muito tempo, sei que eu vou comprar e vou vender da forma mais rápida possível, só tem um termo que eu não sei bem o que significa. E o termo que ela estava perguntando é que constava lá no edital do leilão, que é a regrinha do leilão, que era um leilão de nua propriedade. O que isso significa na prática? Tem um usufruto no imóvel. Quando a gente tem um imóvel, né, se eu sou proprietário do imóvel, eu posso ceder o usufruto para uma outra pessoa. Por exemplo, posso ceder o usufruto de um meu imóvel para minha mãe. Enquanto a minha mãe estiver com esse usufruto, ela pode morar no imóvel, ela pode alugar o imóvel e ficar com o dinheiro do aluguel. Ela dá a destinação que ela quiser. Muita gente faz um usufruto vitalício. Quando que é comum um usufruto? Os pais querem abreviar o trabalho dos filhos quando eles morrerem e querem passar os imóveis em vida para os filhos para que não tenha que ter inventário, né, e coisas do tipo. Eles vão lá e fazem uma doação para os filhos. Só que eles também querem se preservar, né, de que vai que meu filho aí dá a louca e ele quer me tirar do imóvel, eu doei para ele e fico sem ter onde morar. Então faz uma doação com reserva de usufruto. O imóvel passa a ser dos filhos, mas o usufruto fica para os pais, que podem usar a posse ali do imóvel para morar, para alugar e ficar com aluguel, até o momento que eles morrerem, seria o usufruto vitalício. Isso é muito comum da gente encontrar. Só que qual é a consequência, né? Quando existe esse usufruto, de um lado a gente tem o nu proprietário, que é de fato o proprietário do imóvel, mas ele fica sem a posse, e a posse está com o usufrutuário do imóvel. Se for vitalício, até o usufrutuário morrer. E quanto tempo vai demorar para o usufrutuário morrer? Não tem como saber, ainda que a pessoa tenha 99 anos. Então, quando você participa de um leilão de nua propriedade, você vira proprietário do imóvel, mas vai ter que esperar esse usufruto acabar. Se a gente está falando de um usufruto vitalício, é um cenário muito incerto, né? Nunca participo de leilão que tenha um usufruto ativo. Porque ainda que a pessoa tenha 99 anos, vai que ela vive aí mais 5 anos. Eu quero comprar e vender o imóvel da forma mais rápida possível. Eu não quero contar com o meu lucro ali, com a morte da pessoa. Eu não preciso disso para lucrar. Eu tenho várias outras oportunidades de leilão. Então, ela estava convicta de que ela iria arrematar. E se eu não tivesse respondido a tempo, antes do prazo de encerramento de leilão, ela teria arrematado. E aí, depois do leilão, ela iria descobrir que ela não ia tomar posse daquele imóvel até que os usufrutuários morressem. Né? Felizmente, eu respondi antes do leilão acontecer, e na hora que eu respondi, ela ficou super grata, falando: nossa, ainda bem que você respondeu, porque ia entrar numa furada, né? Quanto tempo eu ia tomar posse desse imóvel? E aí depois ela até virou minha aluna do curso, porque falou: não, agora se eu quero participar dos leilões, eu vou entender o que cada termo está falando, né? Então tem muita gente que entra aí levada pelo desconto e deixa de analisar coisas assim. Tem muita gente que entra no leilão sem saber analisar a responsabilidade pelas dívidas do imóvel. E aí arremata o imóvel, o edital estava falando lá que ia sobrar condomínio e IPTU para o arrematante, e depois do leilão descobre que a dívida é muito grande. Somada com o valor da arrematação ali, não valeria a pena ela comprar aquele imóvel. Então, tem que ter cuidado realmente, né? Não é uma fala para vender curso isso aqui. Isso é uma fala para, de fato, conscientizar as pessoas de que é um mercado maravilhoso. Eu tenho 70% do meu patrimônio voltado para esse mercado, mas é necessário conhecimento, né? E você não precisa ser advogado para ter esse conhecimento. Você pode adquirir esse conhecimento aí, independente da sua profissão, da sua formação, desde que você se dedique. Né? Você falou de fundo imobiliário. A maioria das pessoas, se pegarem um relatório de um fundo imobiliário, não vai entender nada do que está escrito ali. Aí a pessoa vai adquirindo conhecimento, vai ficando cada vez mais fácil analisar aquilo. Né? Para leilão também. Primeiro contato com leilão pode ser mais difícil. Como tudo na vida, conforme a gente vai estudando, vai ficando mais dinâmico, mais fácil de entender. Então, adquirir conhecimento é fundamental para ter a segurança que o mercado te proporciona. Porque, tirando isso, você está comprando um bem físico, né? Você falou de tocar lá no ativo, você está tocando no imóvel que você comprou, com um baita desconto em relação à média de mercado. Então, ainda que você adote uma estratégia de desconto na venda para acelerar a venda, né, e nada relacionado a preconceito por o imóvel ter passagem por leilão, e aí você não consegue vender no preço do mercado. O imóvel de leilão não sofre com isso, diferente do carro de leilão. Né? Carro de leilão ele vai desvalorizar. E entender isso é até simples, porque o carro sem uma manutenção adequada, às vezes com 2 ou 3 anos, por mais que você gaste uma grana ali, ele nunca vai voltar a ser o que era, se ele tivesse a adequada manutenção. Já o imóvel ele é um bem físico, ali um bem durável por excelência. Né? A gente que é do Rio de Janeiro sabe, os imóveis lá da Orla da Zona Sul.
são todos prédios mega antigos, estão lá inteiros. O que as pessoas fazem são reformas para atualizar, deixar mais moderno, ou trocar o encanamento, né? Mas nada que vai abalar a estrutura ali física daquele imóvel. Por isso que o imóvel de leilão ele não sofre com o preconceito que os carros sofrem. Não, exatamente, né? Para quem não conhece, você pega, por exemplo, um dos metros quadrados mais caros do Brasil é no Leblon, né? Então você pega ali, por exemplo, o Leblon, cara, são prédios muito antigos. Lógico, são prédios gigantescos, né? Com aquelas varandas gigantes de frente para a praia, mas são muito antigos. Não tem uma construção nova ali, né? É raro isso acontecer. Quando acontece, é um prédio que foi tombado e cresceu um hotel, por exemplo, mas é muito difícil. Então você vê que mesmo com o tempo ele continua sendo valorizado. Não, tem prédios na Zona Sul do Rio, muitos prédios na Zona Sul do Rio, que nem garagem tem. Porque na época de construção não era normal a pessoa ter um carro, era um luxo enorme ter um carro e nem era necessário ali no dia a dia das pessoas, né? Então lá, inteiros e às vezes com uma liquidez enorme. Tem vários prédios ali da orla de Copacabana que não tem garagem. E é o sonho de consumo de muita gente morar de frente para a praia ali, pagando alguns milhões para ter um apartamento ali. Não, né? com certeza. E a pessoa que quer começar, Priscila, né? A gente falou do conhecimento. Isso é legal porque é uma frase que a gente sempre usa aqui em quase todos os episódios é que o que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, você tem que pensar em sempre 3 fatores: tempo, dinheiro e conhecimento. Então, o dinheiro vem do seu trabalho, o tempo é o quanto você tem de vida e o conhecimento é o que você vai adquirindo ao longo da jornada. Então, esse conhecimento vai te ajudar a você aumentar a sua rentabilidade, coisas do tipo. Como você falou, né? Imagina se essa pessoa cai nessa furada de fazer o arremate. Enfim, cara, que bom que não aconteceu e que a Priscila respondeu direct. A pessoa vai ser grata pro resto da vida, Priscila. Mas a pessoa que quer começar, né? Ela vai no Google e coloca lá, leilão de imóveis. Né? Como é que ela não cai numa furada, por exemplo? Cara, hoje em dia deve ser bizarro isso, deve ter muita coisa falsa também. Por onde que ela começa? Na hora que a gente vai procurar os leilões, tem a fase que é muito importante. Eu considero a fase primordial para você ter sucesso nos leilões, depois de adquirir o conhecimento, né? Você garimpar corretamente as oportunidades. E por que eu falo de garimpar? Porque a gente tem hoje no país praticamente 1.000 leiloeiros que podem realizar leilões. Dentro desses 1.000 leiloeiros, a gente tem divisões lá por estado. Então, para que o leiloeiro ele seja um leiloeiro oficial, ele tem que ser habilitado na junta comercial de algum estado. Então, quando você olha, por exemplo, na junta comercial aqui de São Paulo, a gente tem mais de 200 leiloeiros lá ativos, cada um com o seu site, cada um divulgando as suas oportunidades, né? E não existe um agregador que de fato consiga reunir todas essas oportunidades. Tem muito agregador que tenta, mas não consegue reunir 100% das oportunidades que acontecem no país. Então, garimpar, entrando ali de site por site de leiloeiro que atua na região do seu interesse, é fundamental para que você tenha sucesso, né? Para que você tenha conhecimento de todos os leilões que vão acontecer. E aí o leilão é um funil. Quanto mais oportunidades você enfia no funil, mais oportunidades aptas à participação chegam no fundo do funil. Então, quanto menos oportunidades você deixa de enfiar, menos participação em leilão você vai ter, porque menos oportunidades vão chegar lá no final do funil, que são as aptas a você participar. Então é importante garimpar para que você coloque nesse funil. E aí vai passando na análise, você vai descartando um, vai seguindo com outros, que de fato, no final, podem ser o que você vai escolher para participar. Então é muito importante garimpar. E aí nesse ponto entra a fraude do que muita gente faz, né? Como os leilões hoje em dia eles são realizados de forma eletrônica, muito golpista cria um site como se fosse de um leiloeiro, a pessoa vai lá, participa, paga e aí nunca vai ver o bem que ela comprou. É muito comum com leilão de veículo e não é tão comum com leilão de imóvel. Até meio fácil de entender porque o veículo ele vai precisar de menos dinheiro, né? Então ele atrai mais gente, né? Então é mais fácil dele aplicar esse golpe, diferente do imóvel. Mas tem uma forma muito simples de você não cair em golpe de leilão, que é o seguinte, como eu falei, cada leiloeiro ele tem que ser habilitado na junta comercial. Cada estado tem sua junta comercial. Então, o leiloeiro ele tem que informar no edital do leilão qual é a junta comercial que ele é habilitado e qual é o número de habilitação dele nessa junta comercial. Se você abre um edital do leilão que tem lá, leiloeiro público habilitado na junta comercial, não tem o nome do leiloeiro, não fala qual é a junta comercial, não fala o número de inscrição dele na junta, você já tem certeza que é golpe. Porque isso tem que constar no edital. E tem muitos sites de golpista que eu já vi que atua dessa maneira. Eles botam lá, leiloeiro público, junta comercial, mas não fala nada, nem o nome, nem matrícula, nem nada. Então, você tem que encontrar isso no edital. E aí você faz a dupla verificação. Todas as juntas comerciais têm essa listagem dos leiloeiros no site delas. Então, Google, junta comercial da Bahia, leiloeiros. Você vai achar lá o linkzinho da junta comercial,
que tem os leiloeiros. A maioria das juntas comerciais coloca o site do leiloeiro direto, e você já consegue comparar se o site que você está é o mesmo do leiloeiro, ou se não tiver o site, ela vai colocar o telefone e o e-mail do leiloeiro. Tá na dúvida? Liga. O site que eu estou olhando é tal, tal, tal. É o site de vocês? Às vezes ele vai falar, não é nosso site correto é esse. Então você evita cair num golpe ali com conhecimento e com poucos minutos de análise, às vezes poucos segundos de análise, né? Então quem cai em golpe é porque realmente está olhando para leilão sem ter o básico do básico do básico de conhecimento, que é saber quem é um leiloeiro, saber qual é o requisito para ser um leiloeiro. E aí você segue esse passo a passo e pronto, a chance de você cair num golpe é nenhuma, porque se o leiloeiro for oficial, ele vai realizar um leilão oficial. Perfeito. Priscila, já encaminhando pro final do episódio, né? Acho que tem muito conteúdo que a gente pode continuar falando aqui, mas infelizmente nosso tempo é curto, mas acho que já deu para trazer uma noção para onde a galera começar. O primeiro ponto é, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Primeira coisa é isso. Fala pra gente. Eu divulgo o meu trabalho, né, através do meu Instagram, que é Priscila Perini _. E aí lá no Instagram, praticamente todo dia tem caixinha de perguntas, respondendo as perguntas enviadas, tem post lá no feed, né, eu tento responder todos os directs que me enviam, nem sempre da forma mais rápida possível, mas respondo. Então o contato lá é bem aberto e direto comigo, né? Sou eu que estou sempre de olho nas minhas redes sociais. Não, que bom. E pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente, eu sempre gosto de duas coisas que o convidado faça, né? A primeira é deixar uma mensagem pra galera, cara, sobre o que você tá vivendo, alguma coisa interessante, e uma indicação de um livro. Né? A gente sabe que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de leitura. A gente está tentando, né? Eu prometi que eu vou montar uma biblioteca do podcast, com cada convidado falando sobre um pouco do livro. Estou tentando há 3 anos, uma hora eu vou conseguir também. Mas pela indicação a gente vai deixar aqui. Cara, pode ser um livro que de alguma forma te ajudou ao longo da sua jornada, um livro que você está lendo agora. Só não pode Pai Rico, Pai Pobre. Né? Putz, era o que eu ia falar, sabia? Porque ele fala de mercado imobiliário. Fala. É porque esse pessoal, todo mundo fala que desculpa, pense em outra, eu vou te dar um tempo pra você respirar. Beleza. Mas nem esse, nem Pequeno Príncipe. Tirando esses dois, o resto você pode falar qualquer livro. Mas se não leu ainda Pai Rico, Pai Pobre, leia. Até pra entender mercado imobiliário, porque ele fala, né? Dessa diferença Divisão, do mercado né? imobiliário, de ativo e passivo. Então, é muito legal ler realmente. Bom, um outro livro que eu indicaria, que eu gosto bastante, é Psicologia Financeira, né? Pra pessoa entender ali o cenário do que ela tem que aplicar na vida dela. E a frase é a seguinte: o leilão de imóvel mudou a minha vida. Eu saí de um patrimônio zero para um patrimônio hoje muito significativo, aplicando o meu conhecimento nos leilões. Né? Então, eu falei aqui que eu comecei sem ter dinheiro para arrematar. E a forma que a pessoa tem sem ter dinheiro para entrar no leilão, nem margem de crédito, não tinha margem de crédito também, é vender o conhecimento que ela tem. Tem muita gente que quer participar dos leilões e não quer adquirir conhecimento. Então, ela vai recorrer para uma assessoria. Então, essa assessoria vai ganhar, né, em cima da arrematação. As assessorias cobram em média de 5% a 10% do valor da arrematação de cada imóvel para realizar esse serviço. E aí pode ser uma ótima forma de você começar a sua jornada nos leilões. Você adquire o conhecimento, vende seu conhecimento para quem quer entrar nesse mercado e vai construindo seu patrimônio. Até que vai chegar uma hora que você vai ter dinheiro para arrematar seus próprios imóveis e pode seguir com a assessoria. Eu hoje, por exemplo, parei de prestar assessoria. Fico somente nas minhas arrematações. Né? Então é uma ótima forma de começar. E desconheço mercado seguro que nem os leilões que consiga gerar a rentabilidade que os leilões geram. Né? Então é de fato o meu preferido. É o mercado que mudou minha vida e eu fico feliz, né, de poder ensinar para as pessoas isso, porque me ensinaram um dia e eu consegui entrar nesse mercado. Né? Então eu fico feliz, cada mensagem que eu recebo lá de aluno falando que arrematou imóvel é como se fosse uma arrematação minha. Né? A felicidade, o sucesso de todo professor, o sucesso do professor é que os alunos tenham sucesso. Né? Então se eu só desse aula sobre leilão e ninguém arrematasse, eu não seria uma professora de sucesso, não estaria gerando ali nada para ninguém. Então cada arrematação de aluno eu fico de fato muito feliz, várias vezes já me emocionei lendo, e é um mercado que consegue mudar muito a vida das pessoas. Então, galera, Priscila, obrigado por ter vindo até aqui, por esse conteúdo maravilhoso, que tenho certeza que vai te ajudar a começar ou a pensar, ou, pô, Rafa, nem imaginava que isso tinha. Agora você já sabe que tem. Então não deixe de curtir, comentar, compartilhar. As redes sociais da Priscila vão estar aqui para que você possa seguir também. E vai lá no Instagram dela, já que ela responde direct, vai lá e fala assim, ó, te assistindo Disciplina Financeira, para saber que você estava aqui, que você pôde assistir esse conteúdo. Então não esquece, nosso episódio toda terça-feira às 19 horas. Curte, comenta e compartilha. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até a próxima. Valeu. Fui.